Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer um teste. Ok. Deus é bom. Esperar só mais um minutinho. Deus é bom. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor. Só o Senhor é Deus. Deus é fiel. Vamos começar às 18 horas, em ponto. Nossa live, culto, no qual nós vamos ministrar uma breve palavra. Aleluia. Olá, meus amados, a graça e a paz sejam com todos em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jenner Passos, do Ministério Sopra Espírito. E hoje nós temos, sabe, meus amados, nós temos visto que cada vez mais que nós buscamos a palavra, cada vez mais que nós buscamos da face do Senhor, sabe, Ele vem com as tuas mãos sobre nossas vidas, nos abençoando, e aí nós somos gratos ao Senhor. Então você que vai assistir esse culto, essa live, no decorrer da semana, dias, eu espero que vocês possam estar receptivos ao ouvir da palavra do Senhor e que ela entre e não volte vazia, que ela firma no teu coração, que ela penetra no teu coração, corpo, alma, espírito, e que nós possamos viver sim, sabe, viver o que Deus quer que nós vivemos, sabe, e Deus quer que você viva uma vida repleta de bênçãos. Mas para que isso venha acontecer, precisamos ter certos cuidados para não sermos manipulados, enganados por grandes acontecimentos da atualidade. Como assim? Está se levantando falsos profetas, está se levantando pessoas que estão usando o Evangelho de Jesus Cristo para ganhar algo em troca. Então nós precisamos entender, irmã Solange, a graça e a paz, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe em tudo que a irmã colocar as suas mãos, seja abençoado. Feliz novamente te ver aqui na live, no culto. E com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, domingo que vem nós estamos presencial, em nome de Jesus, amém? Bom, aqui está armando uma chuva, não sei como está em Lagoa Santa, mas aqui está ventando muito, creio que daqui a pouquinho cai aquela chuva. Mas enquanto tivermos a internet, enquanto tivermos aqui a oportunidade de levar a palavra, vai ser uma breve palavra, mas eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Amém? Bom, minha irmã e aos irmãos que vão assistir, como eu disse, nós estamos vivendo dias no qual pessoas têm se levantado para profetizar algo na vida de uma pessoa, para dizer o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E temos que tomar todo cuidado,
porque muitas pessoas, muitos daqueles que são ouvintes, muitos daqueles que estão buscando da parte de Deus acaba sendo manipulado por homens ou mulheres que estão usando o Evangelho de Jesus Cristo para outros meios. Então nós temos que estar assim com o coração receptivos e estar discernindo o que vem de Deus, o que vem do trono do Pai e o que vem de Satanás, porque Satanás ele é manipulador, ele é mentiroso, ganancioso, ele faz o cenário mudar para aquela pessoa oferecendo muitas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então nós vamos ler hoje no livro de Atos. Eu convido os irmãos que estão com a Bíblia para abrir no livro de Atos, capítulo 16. Vamos começar a nossa reunião, que eu estou com receio. Deixa eu ver como que está aqui. Ainda não está caindo a chuva, mas está ventando muito. Glória a Deus. Vou dar um tempinho para vocês abrirem Atos capítulo 16 a partir do versículo 1. A cura de uma serva com espírito de adivinhação. Olha aí. Vamos ler. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E olha só o versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vamos orar? Você que está em casa, vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, damos graças porque sempre o Senhor é bom. Damos graças porque a cada manhã a Sua misericórdia se renova em nossas vidas. Damos graças porque a todo momento o Senhor tem cuidado de nós. Cuidado de nossos filhos, de nossa casa, de nossa segurança. É o Senhor que tem guiado os nossos passos. É o Senhor que tem falado ao nosso coração através do Teu Espírito. Então somos gratos, Pai, por cada dia, cada minuto, hora. Somos gratos pelo Teu favor. Somos gratos pela saúde. Somos gratos pela casa. Gratidão por tudo, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro para os meus irmãos, irmã Solange e sua família, os irmãos que vão assistir o culto, e oro pelas pessoas que estão à nossa volta. Oro também, meu Deus, meu Pai, pelos pedidos de oração que têm chegado a mim. Faça, Pai, prevalecer sempre a Tua vontade, Senhor, e que o Senhor opere milagres, Pai, nessas vidas, nessas famílias, em nome de Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas estão sendo manipuladas por Satanás, estão sendo enganadas, Pai, através de homens e mulheres que estão, Pai, cegas espiritualmente, usando do Teu Evangelho como comércio, usando do Teu Evangelho para criar um poder no qual não estão neles, mas na mentira. Pessoas que têm usado o Teu Evangelho para se engrandecer, para ser o centro das atenções, para ser aquela estrela que brilha, para ser um holofote, e que toda atenção venha a elas. Essas pessoas têm buscado, Pai, e estão enganando pessoas que têm buscado de Ti, buscado uma solução, buscado um milagre, buscado fortalecer a fé deles.
E automaticamente, Pai, elas têm sido enganadas por essas pessoas. Que através da Tua palavra que será ministrada nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que os nossos ouvidos sejam sensíveis a ouvir tudo aquilo que o Teu Espírito fala ao nosso coração. Então somos gratos, Senhor, gratos por tudo. Que o Senhor conduza esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de levar o Teu Evangelho. Por mais uma oportunidade de pregar, Pai, a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Então fala fortemente aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, irmã Vilma, que bom te ver, irmã, por aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua família, no precioso nome de Jesus Cristo. Bom, meus amados, o foco hoje, a palavra que nós vamos colocar aqui, é sobre o espírito de quem engana. O espírito que tem enganado muitos fiéis. O espírito que tem a conduta no qual ele se engrandece, fala de salvação, fala de Deus, mas não tem nada de Deus. E essa menina, ela estava com esse espírito. Tanto que ela anunciou que estava a caminho da salvação, os servos do Deus Altíssimo. Há um reconhecimento. Os espíritos malignos, eles reconhecem o Deus Altíssimo. Mas eles manipulam através da palavra para usar isso para as pessoas que não têm um entendimento da Sagrada Escritura. Então, que hoje os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que não venhamos cair nas armadilhas e ciladas de Satanás. Amém? Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Olha que interessante. E aconteceu que, indo nós à oração, eles estavam indo para um lugar de oração. Nota-se, meus amados, que no culto de domingo passado, nós vemos que Pedro e João, eles estavam indo onde? Ao templo orar. E por que eu trouxe essa palavra? É uma sequência daquilo que eu quero passar para os irmãos. Que nem tudo que a gente vê ou presencia vem da parte de Deus. Nem todo Deus te abençoe vem da parte do Altíssimo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Interessante que quando nós saímos para orar, para buscar, o que acontece? Satanás, ele se levanta para atrapalhar. Satanás, ele levanta para impedir que você vai orar. Ele vai colocar pessoas à sua volta para impedir que isso aconteça. Então, domingo passado, nós notamos que Pedro e João estavam indo orar. E aqui o ministro Paulo estava com Silas indo orar. Quando você começa a orar, meus irmãos, quando você está com a disposição, quando você está, buscando da face de Deus, você está orando em prol de algo que você talvez precisa, ou pedindo a proteção do Pai. Sabe o que isso acontece? A oração, ela prepara o ambiente espiritual. Quando você ora, o ambiente, ele é preparado. O que eu quero chegar aí? Nós podemos orar em todos os lugares, sim. Nós temos que viver uma vida de constante oração.
Pastor, é certo estar indo ao monte orar, sendo que eu posso estar na minha casa orando? Você pode orar no monte, você pode orar na tua casa. O que eu digo sempre? Prepara um lugar de oração. Um lugar que todos os dias você vai orar. Seja no seu quarto, na sala da tua casa, na varanda. Um lugar que você não vai ser distraído por coisas. Exemplo, talvez você buscou um lugar para você orar ali, mas você vai ter uma distração de alguém te chamando, filho te chamando, celular tocando, WhatsApp. Busca um lugar sempre que você está se conectando com Deus. E esse ambiente ele vai ser preparado. Vai haver um poder. Não sei se vocês já assistiram o quarto de oração. Isso se resume em tudo aquilo que eu estou falando quando aquela mulher estava orando pelo seu marido. Ela pegou um lugarzinho do quarto ali e ela colocou ali como quarto de oração. Se você não faz isso, costuma. Pega essa palavra e procura um lugar para você todos os dias ajoelhar e orar a Deus. O monte, por que as pessoas vão no monte? O monte ali é um lugar onde todos vão orar. Então quando você chega ali no alto do monte, você vai sentir ali o ambiente leve. Porque as pessoas buscam ali em oração. O próprio Moisés fazia, o próprio Jesus Cristo ele ia orar no monte. Então a primeira chave que eu quero ensinar aos irmãos, procura um ambiente para você estar orando. Quando você vai para a igreja orar, quando você vai para o templo orar, quando você está disposto a tirar um dia, 1 hora, 2 horas para estar orando ao Senhor, haverá pessoas que serão usadas para te atrapalhar. Você não pode nem entender, não sei se já aconteceu com você, mas quando você está prestes a ir ao culto, à igreja, aparece um vizinho, aparece um parente, um irmão, uma irmã, seja quem for, para chegar justamente na hora que você estava quase saindo para ir para a igreja. Satanás ele vai fazer isso. Talvez ele vai colocar pessoas ali. Não estou dizendo que essas pessoas são ruins, não. Eu estou dizendo que ele vai tentar impedir de você ir para a igreja. Por isso que nós temos que ter um compromisso. Você não tem um compromisso com o seu trabalho. Você não tem um compromisso de honrar com as suas contas. Você não tem um compromisso de honrar, de cuidar dos seus filhos. De deixar a sua cozinha limpa, a sua casa limpa, o seu ambiente limpo. Você não tem um compromisso para com o teu corpo, cuidar do seu corpo, da sua saúde. Senão você vem e ficar enfermo. Você tem que ter um compromisso para com Deus também. E esse compromisso você tem que colocar para o Senhor. Olha, Senhor, todo domingo eu vou à igreja. Todo domingo, com a tua permissão, Senhor, me dê forças, porque a minha alegria é estar ali na presença do Senhor para orar, para buscar. Então vai acontecer que pessoas vão ser ali, vão aparecer na tua vida para impedir. E justamente naquele dia que Deus tem uma bênção para você, aí que Satanás mesmo ele vai impedir para que você não receba daquilo que vem do trono de Deus. E quando você decide orar, aparecem essas pessoas. Quando você decide a orar, aparecem problemas. O corpo começa a doer, começa a ter dor de cabeça, começa a aparecer um tanto de coisa. A distração da televisão, a distração de um jogo de futebol. Acontece um tanto de coisa, meus amados, impedindo justamente que você venha ter uma vida de oração. Mas preste atenção, aqui nós vemos da palavra do Senhor. A sua decisão de orar tem que ser mais elevada, mais forte do que irá acontecer no decorrer antes
e pós-culto. Quando Paulo e Silas foram orar, aparece quem? Quem que aparece que nós lemos aqui? O Espírito da revelação, uma endemoniada, aparece na frente de Paulo e Silas. Muito cuidado, meus amados. Muito cuidado onde vocês entram e de quem vocês buscam respostas. Muito cuidado. Muito cuidado. Não existe revelação vindo do trono de Deus sem que não tenha isso aqui, a palavra. Não existe. Não existe. Deus ainda usa homens, mulheres para profetizar na vida dos irmãos, usam. Mas sem o alimento, sem a palavra de Deus, é simplesmente um homem falando a vocês. Interessante que na parte B, olha só, do versículo 16 ainda, olha só, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Olha que interessante isso. Essa mulher que estava endemoniada, ela dava lucro aos seus senhores. É o que tem acontecido, meus amados. É o que tem acontecido em muitas igrejas. É o que tem acontecido. Pessoas usando o nome do Senhor, pessoas usando versículos da Bíblia, profetizando naquela vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, pessoas humildes, para o quê? Com falsas profecias para gerar financeiramente para essas pessoas. Eu não preciso citar nomes, igrejas, eu não estou aqui para citar. Está na frente de cada um que abrir a internet. Pessoas estão sendo, enriquecendo através de falsas profecias. Pessoas pagando outros para sentar numa cadeira de roda e tá orando ali para aquela pessoa levanta. E aí os fiéis que estão ali no ambiente dizendo, poxa, esse pastor, esse profeta é o cara. Essa é uma mulher santa. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. Você está indo para receber bênção e está voltando com maldição sobre a tua vida. Você talvez está indo lá para receber aquilo que você quer, mas está voltando com a palavra que você queria, mas não é o que Deus tinha para você. Muito cuidado. Você pode ir num lugar ali, mas você pode estar voltando com maldição sobre a tua vida. Tanto que Paulo, ele se ficou perturbado com isso. Essa mulher, essa moça, ela ficava, todos os dias que eles iam orar, ela seguia eles. Olha só, continuando. Vamos falar um pouquinho dessa mulher com espírito de adivinhação? Quando você ora, quando você busca do Senhor, o que acontece? O que vem de Deus, você precisa discernir. Isso é muito interessante. Por que eu quero falar um pouquinho dessa mulher? Como você vai discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Você precisa discernir. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Como eu vou saber que eu estou sendo manipulada por Satanás? Como eu vou saber e dizer amém para aquela oração? Aquela pessoa que está revelando algo. Como que eu vou saber? O próprio Espírito Santo vai te revelar. É o próprio Espírito Santo que vai revelar a vocês o que vem de Deus e o que vem de Satanás.
A primeira coisa que pessoas, quando elas começam a ministrar, ouvindo com a palavra de revelação sobre a minha vida, é claro que eu não vou impedir, mas automaticamente o Espírito Santo já fala ao meu coração se aquilo vem de Deus ou vem de Satanás. Está acontecendo também, pessoas estão usando a internet, usando a situação de uma pessoa. E quando falo uma pessoa, abrange a família dessa pessoa. No caso, eu não vou precisar falar nome, um homem que está doente, tendo crises, sua família preocupada e esse homem numa situação no qual está trancado num quarto, sem ter os cuidados da família, tendo crises. Aí vem uma pessoa de fora, vem uma vidente e diz que o caixão está preparado para esse homem. E diz que a morte está batendo a porta desse homem. Que ele não vai resistir. Sabe o que muito acontece dessas pessoas? É que elas, ou elas acertam 100% ou erram. Qual escolhas que elas vão escolher? O acerto. Porque se ela errar, ninguém vai lembrar. Agora, se ela acertar, ela vai ficar famosa. Ela vai ganhar curtidas. Então há muitos videntes aí que tá já matando a pessoa, dizendo que a morte está batendo, porque sabe o estado de saúde daquela pessoa. Pessoas estão querendo o holofote, pessoas estão querendo crescer. Eles não estão visando, sabe, aquela família que está passando por um momento difícil de ver a pessoa querida que está enferma. Não estão preocupados. Já está matando a pessoa. Olha o ponto que está chegando o mundo hoje, meus amados. Olha o ponto que está chegando as pessoas hoje. A troco de fama, de dinheiro, de status. E no nosso meio está assim. Satanás, ele dá tudo. Ele dá igreja cheia, ele dá várias igrejas. Ele revela. Satanás, ele revela. Aqui nós estamos falando aqui de uma mulher do espírito de adivinhação. Mas automaticamente vai chegar um tempo que essas igrejas, elas vão fechar. A máscara vai cair. E Deus vai revelar, o Altíssimo vai revelar que essa pessoa, ela simplesmente estava sendo conduzida, manipulada por Satanás. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Os demônios sabem, meus amados, quem é você e o que você faz. Os demônios, eles sabem quem é você. Essa mulher, ela perturbou por Paulo dias. Ela perturbava Paulo por dias. Todo o caminho de Paulo à igreja para ir orar, essa mulher perturbava. Por que é isso? Vamos entender. Ela estava, sabe, meus amados, ela estava incomodada com aquilo que Paulo e Silas iam fazer. Ela se incomodou e voltou. Olha só, esse espírito era o espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação.
Chegou uma irmã para mim e disse: pastor, eu não estou em igreja nenhuma, eu já fui de uma igreja. Mas será que é verdade aquelas coisas que a gente escuta no rádio, na televisão, de horóscopo, de signo? Outro dia eu estava passando no centro e uma moça, ela quis ler a minha mão. E o senhor acredita que ela acertou em tudo? Falei, é? Mas aí, acertou em tudo que você está passando. Você só perguntou ela no final dela ler e te cobrar qual seria a solução para os seus problemas? Eu perguntei se ela perguntou isso para ela. Não, pastor, ela acertou. Mas eu continuo pior do que eu já estava. Sabe o que é isso? Você permitiu, essa mulher permitiu fazer leitura. Automaticamente, Satanás, ele te deu o que você estava passando. Mas você aceitou ser manipulada por algo que não vem de Deus. E a vida dessa pessoa piorou mais ainda. E ela me perguntou, pastor, como que eu faço para quebrar isso? Para quebrar isso, somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Muito cuidado. Muito cuidado. Tenham todo cuidado, meus irmãos. Vocês não precisam que nada venha a ser revelado através de pessoas. Não vai na igreja no intuito de buscar revelação. Não vai na igreja no intuito de buscar um marido. Não vai no intuito de buscar uma cura. Não. Você vai à igreja para adorar ao Senhor, para orar, para engrandecer o santo nome do Senhor. Porque Ele conhece o seu coração. Ele, antes mesmo de você sair da igreja, Ele já sabe as suas necessidades. Ele já sabe a necessidade dos seus filhos, o que você está passando, se você está triste, se você está nervoso, se você está precisando de algo. Ele é pai, Ele cuida. Você não precisa ir para receber, sendo que Ele já te deu. Você não precisa saber do futuro, sendo que Ele é o dono do tempo. Você não precisa buscar a sua cura, sendo que Ele é a cura. Você não precisa buscar bens materiais, portas abertas, sendo que Ele é a porta. Você precisa simplesmente adorá-lo em espírito e em verdade. Só que haverá pessoas que vão te conduzir, pessoas que vão atrapalhar de você estar na casa de Deus, de você estar adorando Ele. Pessoas que vão te perseguir para te desanimar. Começa a vir dores automaticamente. Prestem bem atenção. Quando você está chateado, quando você está preocupado, a sua mente fica cheia de coisas. Automaticamente você vai começar a sentir dor no corpo, no ombro, dor de cabeça, dor no corpo. Isso tudo é armação. Não pare. Continue, persevere, vai. Eu aprendi algo na minha vida que mesmo eu estando numa situação, a não ser que não tem como mesmo eu ir, mas se eu ter forças das minhas pernas, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, porque a minha vida é de adoração, a minha vida é de reconhecimento. Toda a honra e glória é para Ele. Para terminarmos aqui, versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse
ao Espírito. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Nota, se você está com a sua Bíblia aberta, que esse Espírito está em minúsculo. Não tem nada com o Espírito Santo, não tem nada com Deus. E isso prova que Satanás, ele usa pessoas para adivinhação. Adivinhando dava lucro aos seus credores. Tudo aquilo que Satanás ele dá, ele tira depois. Uma pessoa me perguntou: como que fazem aquelas pessoas que vão ali em outros lugares e chegando lá, manifesta e fala tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa? Mas já repararam que quando vai em lugares assim, você nunca sai dali, nunca sai daquele lugar com uma listinha para você fazer? O que seria essa lista? Oferendas. Ele revela, mas ele pede que você dê oferendas. O que seria oferendas? Há dois tipos: financeiro, e também você dá aquilo que o demônio pede. Seja uma cachaça, seja uma farofa, seja doce, seja o que for. Muito cuidado. Estamos vivendo o fim dos tempos. Esteja com os ouvidos sensíveis a receber tudo aquilo de Deus, mas na certeza de discernir o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Então, Paulo, ele se perturbou. Paulo, automaticamente, ele já viu que isso não vem da parte de Deus. Há um espírito ali que adivinhava tudo para as pessoas que passavam ali. E ele perseguia. E esse espírito dizia a Paulo e clamava dizendo: olha só, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, esses homens que estão anunciando o Evangelho de Jesus Cristo são servos do Deus Altíssimo. Eles não podem impedir a sua trajetória. Eles não podem impedir o que Deus tem para a sua vida, porque eles reconhecem o Deus soberano sobre todos os deuses. Eles têm que se abaixar para o Deus que você serve. Agora, eles vão a todo momento impedir para que você vá ao templo, para que você pare de orar, para que você pare de buscar. Isso eles podem fazer, sabe por quê? Se você estiver espiritualmente fraco, eles vão conseguir manipular vocês, sim. Eles vão conseguir manipular a vida de vocês. E é um processo. Não vai ser de repente, não. Automaticamente. Vai ser aos poucos. Você começa bem indo à igreja. Você começa bem buscando. Você começa bem fazendo as coisas. Aí vai vindo aquele desânimo. Você passa num um dia. Passa num em 2, 3. Você passa a orar uma vez. Aí passa a orar uma vez por semana. Uma vez por mês. Vai chegar ao ponto que nem orar mais você está querendo. Eu espero que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu espero. Vida de pastor não é vida fácil.
Nós temos problemas, temos tantas coisas. E o pastor, abaixo de Jesus Cristo, ele ora, intercede pelas suas ovelhas. Hoje mesmo, no cochilo da tarde, eu tive um sonho profético. Um sonho profético que eu posso dizer aos irmãos, não foi um sonho bom. Mas eu vou desesperar? Não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que nenhuma ação de Satanás pode me tocar. Porque maior o que está em mim, daquele que está no mundo. Maior o que está em mim, daquele que está fazendo trabalhos para me destruir. Maior o que está em mim, daqueles que estão impedindo de orar, de buscar, de fazer aquilo que Deus confiou a mim. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que tudo pode. No nome de Jesus. E Paulo ali, para finalizar, ele repreendeu aquele espírito de engano. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. Na mesma hora saiu. O problema não estava com aquela moça. O problema estava daquele que estava manipulando aquela moça. O problema talvez não está com aquelas pessoas que estão te perseguindo. O problema não está naquelas pessoas que estão fazendo você desanimar. O problema está naquele espírito sendo manipulando, na verdade, aquelas pessoas. Muito cuidado onde você coloca a planta dos seus pés. Muito cuidado onde vocês estão indo. Muito cuidado. Pessoas estão indo em vários lugares. Pessoas estão recebendo palavras, ouvindo palavras de pessoas que nem sabem de onde essas pessoas aprenderam. Nem sabe qual que é o dia a dia dessas pessoas. Ah, essa pessoa tem problemas como os nossos? Sim, não estou dizendo isso. Mas será que o Deus que ela serve é o mesmo Deus que você serve? Uau, ela revelou isso, uau. Pessoas que levantam a mão e falam, recebe, 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 recebe. E você está lá com a mão para receber. Oh, você está passando por isso, recebe. Muito cuidado com a internet também. Por isso que eu falo, é importante de levarmos o Evangelho de Jesus Cristo na internet, porque a internet está cheia de pessoas manipulando, pessoas buscando. Você quer pegar uma live, vai pegar uma live de uma outra religião para ver como que está cheio. Pessoas querendo ler o futuro que está passando. Muito cuidado. Muito cuidado. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos terminando, vamos orar. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que tem colaborado para que o ministério esteja aí, tanto na live, na internet, como um ministério local. Você que tem semeado, você que tem ofertado no ministério, fica aqui a nossa chave Pix, ministériosopraespírito@gmail.com. O banco é PicPay. Nosso agradecimento a vocês, todos vocês que têm colaborado, vocês que são de outras cidades, têm acompanhado o pastor por anos e anos, há mais de 10 anos. Pessoas que confiam naquilo que Deus confiou a mim. Eu quero dar um recado a vocês também. Ano passado foi um ano no qual eu parei de ministrar em outras igrejas. Eu parei de viajar. Eu recebi vários convites, mas eu expliquei para cada pastor, cada amigo, cada irmão que tem nos convidado nesses anos todos para evangelismos. Foi um ano de 2025 no qual eu precisei cuidar das minhas ovelhas. Eu precisei cuidar
ali do ministério que o Senhor confiou a mim. Porque Deus falou que não seria fácil. Mas em nome de Jesus, esse ano eu já tenho orado, buscado da parte de Deus, já tenho recebido alguns convites aí para estar ministrando nas igrejas em Belo Horizonte, Sabará, em outros lugares também, com a permissão do Pai. Nós vamos estar aí levando a palavra, eu sei que vai ser da parte de Deus, algo sobrenatural. Um enorme carinho que eu tenho a todos vocês que têm confiado esses anos todos. Em nome de Jesus, recebi da parte de alguns irmãos, não vou citar nome que não precisa, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, enfermidades aí, no qual pessoas estavam sendo escravas de enfermidades, curadas, pessoas que foram diagnosticadas pela medicina por médicos, que não tinha cura, pessoas, sendo curadas, o milagre de Deus mesmo, mas que elas preferiram não serem identificadas. Eu respeito todas vocês, não é o pastor que cura, não é, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que cura. É a fé que é gerada no seu coração. No nome de Jesus Cristo é que cura. Eu sou tão falho como vocês. Mas Deus confiou, através da minha boca, através da minha vida, ser um agente de milagres no nome de Jesus Cristo, através do nome de Jesus. Porque é Jesus Cristo que cura. Então fica aqui o meu recado a vocês. Em nome de Jesus. Já estou anotando aqui, em nome breve eu estarei na igreja de cada um de vocês. Estaremos evangelizando Belo Horizonte. Um abraço a todos os irmãos que têm colaborado aí para o ministério estar aí. E esses anos todos a gente caminhando. Em nome de Jesus Cristo. Agradecer aos irmãos do Espírito Santo que têm um carinho enorme por mim. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, e te agradeço. Te agradeço pelo teu cuidado. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, na vida dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, que a cada dia, Pai, a tua verdade é declarada em nossos corações através da tua palavra, Pai. A tua palavra que não mente. A tua palavra, Pai, que não é mentira, mas sim a verdade. Em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos, irmã Solange, irmã Vilma, todos os irmãos da congregação Ministério Sopra Espírito. Eu oro pelos irmãos que têm pedido oração, pelos pastores amigos. Eu oro pelos nossos familiares, todos eles, aqueles que têm pedido oração. Pai, opera o teu milagre agora, em nome de Jesus. Eu não sei o que meu irmão, minha irmã está pedindo, mas eu tenho a plena convicção que o teu milagre está chegando nessa casa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos eles, Senhor. Eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro restauração. Eu declaro em nome de Jesus milagre da parte de Deus agora, sendo derramado sobre a tua vida. Eu declaro portas abertas, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro família. Eu declaro que a tua vida sentimental, em nome de Jesus Cristo, seja restaurada. Tudo aquilo, sonhos, projetos, sonhos de casar, sonhos de ter uma família, foi destruído. Eu declaro agora, em nome de Jesus Cristo, família é o projeto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós já estamos terminando. Com a permissão do Pai, em nome de Jesus, o próximo domingo, nosso culto será presencial. Em nome de Jesus Cristo, estou com saudade de todos vocês, mas há tempo para todas as coisas. Eu precisava desse tempo. Um tempo de oração, um tempo de descanso, tanto físico como espiritual. E o Senhor renovou as minhas forças. Eu tenho certeza que esse ano é um ano de conquista,
Um ano no qual nós vamos ter muitas lutas, talvez perdas. Perdas não é sinal de derrota. Não. Não. Às vezes você perde algo com a permissão de Deus, para que lá na frente você recebe algo maior. Lembra da história de Jó? Em nome de Jesus. Faça o sinalzinho de receber a bênção. Em nome de Jesus. Vamos orar para a bênção final. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa os meus irmãos, que eles tenham uma semana abençoada, cheia do favor, da graça do nosso Senhor. Abençoa os irmãos que não puderam, em nome de Jesus Cristo, assistir o culto. Abençoe todos eles, Pai, que eles possam ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Um grande abraço do pastor. Fique na paz, uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo.